Olá, com alegria. Hoje nós teremos uma live muito interessante, né? Que creio que tenha chamado a atenção de vocês pela própria temática, né? Que é tão emblemática no nosso país, a questão da tributação, né? O GFT já chegou, nosso convidado. Olá, Olá, olá. saudações, Que tudo alegria bem? te receber aqui. E eu muito honrado pelo convite, fiquei muito feliz Ah, com o convite. imagina a gente que ficou por teu aceite, teu sim, super especial, né? Numa temática tão emblemática, né, Jefté? É Só a verdade. chamada já chama atenção, né? Como assim, Então, né? Afinal, o brasileiro é tão na cultura de dar um jeitinho para tudo, né? uhum, E a sonegação é algo que acaba sendo um desejo, às vezes, não talvez tão declarado, né? Mas de todos acaba ficando um pouco implícito isso, né? Então acho que você trazer esse esclarecimento, a sua reflexão é incrível. Então, né? uhum, O nosso convidado é esse excepcional advogado, né? Que desenvolveu essa temática dentro, né, trazendo o olhar sistêmico para dentro da sua área de atuação, que é o direito tributário. Então, hoje eu vou deixar a palavra totalmente livre para você, para todos aprendermos juntos contigo sobre tantos acréscimos, né, e tantos esclarecimentos que você traz a partir da sua própria vivência, né, profissional e talvez pessoal, né, Jefté? Então, conta aí para uhum. gente. Primeiro agradecer imensamente aí o convite da doutora Eunice pelo Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Para mim é uma honra poder estar aqui conversando, né, com quem é uma das precursoras do direito sistêmico do Brasil. Então, fico muito feliz e lisonjeado, né? Se eventualmente fui convidado, é porque, de certa forma, chamou a atenção as reflexões que eu já trouxe em algum outro momento, né? E essas reflexões que foram, assim, constituídas foi ao longo da minha experiência, né? Que eu já tenho 25 anos de trabalho na área tributária e algumas coisas eu não sabia exatamente como explicar por que para um caso, para uma empresa, tinha uma solução para um determinado cliente, mesmo a causa sendo muito similar, a linha de defesa também, o que acontecia que o resultado nem sempre era o mesmo, né? Por que isso ocorria? Por que havia também distinção com relação ao próprio desencadeamento de fiscalizações, né? Por que em um caso, mesmo fazendo operações até muito similares, formas de declarar muito similares, por que uma empresa era autuada algumas vezes de forma ilegítima, por que outra não, né? O que trazia de diferença, o que, né? Só nos elementos de assim racionais eu não conseguia identificar. Então, quando veio as constelações, de certa forma eu consegui me aprofundar um pouquinho mais em outros movimentos, olhar o direito tributário, na verdade, olhar as relações tributárias de uma forma diferente. Quero agradecer, aproveitar aqui, agradecer a Márcia que chegou, a Franci, quem mais aqui, a Cristina, o Eduardo, que é meu mentor, meu guru, excelente profissional, o Tito, a dona Marise, Patrícia, Daniela, obrigado pela presença de todos vocês aí, pelo prestígio que vocês estão dando, tá? E aí eu percebi, doutora Eunice, que existia algo que eu não era possível explicar, né? Existiam resultados diferentes, apesar de equipes excelentes, bem estruturadas dentro das organizações, né? E que faziam, né, da melhor forma possível, faziam o que devia ser feito, mas acontecia algo que, poxa, mas tem algo que está puxando a empresa para trás, né? Por que ela está tendo que se submeter a uma fiscalização dessa natureza, com uma autuação altíssima, tendo que fazer uma defesa administrativa, levar isso
E aí tu tem uma outra empresa numa situação equivalente que fazia a mesma coisa e não era autuada. E aí, pô, como se explica isso? Qual é obviamente, claro, tem a mão do Estado não é uma mão onipresente, né? Mas as informações que o Estado possui, que a União, os estados, os municípios possuem, é mais ou menos equivalente, é mais ou menos a mesma, né? Então, se você visualiza algo, né, uma inconsistência numa empresa, você eventualmente tem condições de verificar que isso acontece em outros. Tanto é que a gente vê até, em alguns casos, em que existe um trabalho padrão da fiscalização, né? Teve um tempo atrás aí que foi feito para as empresas do Simples no estado de Santa Catarina, né? Todas as empresas que tinham uma determinada movimentação de estoque muito superior àquilo que estava de movimentação financeira declarada, tinha algo ali e aí chamou a atenção do fisco. O fisco fez uma operação padrão e autuou várias empresas no estado, mas não todas. E aí tu fica assim, mas o que então tem algo a mais, tem uma questão que vai além, que não é só questão de sorte. Tem algo que movimenta esses atores dentro desse contexto, né? E com essa visão sistêmica eu pude perceber um pouco de forma mais profunda alguns elementos que podem eventualmente que podem explicar isso, esses movimentos, né, que ocorrem, que uma determinada empresa pode ter um determinado benefício diferente de outra, mesmo as duas sendo equivalentes no mercado, tendo uma mesma atividade e tudo mais, mas uma eventualmente pode ter um benefício que outra não tenha, por conta de uma ação judicial que outra não consiga, né? E aí eu trago essas reflexões a partir de 4 anos para cá. Eu comecei a trabalhar mais intensamente no estudo das constelações e daí me voltei para o direito sistêmico, e para essa visão sistêmica eu comecei a refletir e olhar, revisitar casos meus antigos, revisitar trabalhos que foram feitos, né? E olhar com a ótica sistêmica, observar isso, né? E a partir daí eu comecei a trazer alguns insights que eu vou eventualmente dividindo com as pessoas para que as pessoas também possam colaborar e trazer, porque a gente sabe que a gente não é dono da verdade absolutamente, e a gente traz isso como um elemento de reflexão, muito mais como uma forma de a gente trazer uma nova consciência, né, para as pessoas, que a partir dessa consciência nova, desse olhar novo, possam eventualmente tomar suas decisões, aquilo que acha que é mais conveniente para ele, né? Mas pelo menos ciente de eventuais repercussões que isso possa ter ao longo da sua vida e para gerações futuras, né? É muito importante, né, até aqui a gente no Instituto trabalha esse viés filosófico, né, o estudo dessa inteligência sistêmica, né, e justamente abrangendo todas as áreas do direito, né, convidando as pessoas até mesmo para que a gente possa, né, até a partir disso e construindo, talvez até mesmo incluir isso na epistemologia jurídica, na construção das legislações para que elas se tornem mais efetivas, né, no sentido até mesmo do cumprimento delas, que as pessoas adotem outra postura, né, diante, porque eu acho que eu percebo o nosso maior desafio justamente a própria sociedade, né, que ainda espera muito da gente uma postura, ou muitas vezes, né, vendo a figura do advogado apenas um intermediário e espera que a justiça seja feita a partir do juiz, né, de uma decisão judicial, né, então a gente está aí trabalhando, né, com os nossos pares, colegas advogados, justamente para conseguirmos avançar nessas questões, para que consigamos, a partir disso, também resolver muito mais coisa em nossos escritórios, né, Jefté, para que haja muito maior colaboração das pessoas que ainda veem na gente, né, um salvador, alguém que, eles fizeram algo, mas o advogado vai resolver, né, então um convite a um comprometimento maior de todos para olhar para uma solução, e eu percebo que os saberes sistêmicos nos ajudam muito nisso, né, principalmente
quando a gente sabe que o pertencimento precede a verdade, né, Jefté? Ou seja, a pessoa, né, pela própria cultura de onde ela é originada mesmo, né, independentemente disso ser um CNPJ, tem pessoas que estão ali, né? É. Não é, a empresa ela tem vida, né? Uhum. E então abre-se uma perspectiva muito grande a partir dessa análise, né, das lentes sistêmicas dessa inteligência que atua independentemente das pessoas acreditarem ou não, né? Então a tua colaboração nesse movimento é imprescindível, né? E é porque precisa ser isso, né? As pessoas precisam ter essa experiência no seu dia a dia profissional para poderem trazer esses acréscimos, né? E a gente juntos, né, e colaborando nessa construção para que haja uma aproximação de todos nessa temática e não uma resistência, né? Porque é algo que a gente costuma também no Instituto trazer esse esclarecimento, né? Que constelação é algo do Bert Hellinger, né? E outros pensadores aí que desenvolveram as organizacionais, vários tipos, né? Então, nós no direito estamos, né, bebendo dessas fontes para fazer esse desenvolvimento, né? A partir do direito, né? Porque afinal o direito precede no caso sistêmico, né? Então a gente trabalha nessa consciência, né? Nessa construção Uhum. realmente para que não se torne algo que acaba gerando uma oposição ao invés de uma ampliação de consciência, que é o que você está aí, vai trazer para nós, né, os seus insights. Então, acho importante Uhum. sempre para quem está chegando conhecer o trabalho do Instituto, qual que é o viés, a importância da gente estar trazendo essas pessoas com as contribuições sistêmicas que elas têm percebido, né, nos seus dia a dia profissionais e isso é incrível. Então, eu desconheço outro profissional, pelo menos na área de direito tributário, que tem a visão que você tem, né? Então, você também é um pioneiro no seu trabalho, né? E isso muito me alegra, em verdade, né? Então, é realmente uma grata satisfação de ter aqui conosco, né? Nessa construção, né? Já fica o convite para você se tornar também nosso parceiro nessa empreitada, né? Claro, com certeza, dá uma alegria. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, é uma honra. Mas o que eu sempre trago assim de reflexão, eu começo sempre falando que a riqueza, ela não se constrói sozinha, a gente não tem condições de criar a riqueza isoladamente, né? E a gente é fruto de um coletivo, né? Fruto do interesse das partes. Então, eu somado a Eunice, nós dois, trabalhando juntos, nós fazemos mais do que nós dois individualmente, com certeza. Nós temos a capacidade de trazer muito mais solução, né, do que individualmente. E nas trocas é assim também. Então, eu tenho algo que talvez seja de interesse da Eunice ou de qualquer um que está aqui, né? Posso chamar a Eunice? Lógico, né? Posso? Por Tá. favor. Você está Então, conseguindo ler o que as pessoas estão comentando, Jefté? Está aparecendo para uhum, você? Eu tô também sim. estou te chamando de Jefté, nem me Uhum. tive a Não, eu formalidade, por prefiro. favor, né? Uhum. Eu também. Então, e aí dentro desse contexto, então, se a gente constrói uma riqueza de forma coletiva, é importante que eu já perceba que eu nessa coletividade eu tenho dois movimentos, né? Eu tenho um movimento de dar algo e de tomar algo desse coletivo. Porque nesse movimento, quando a gente faz esse movimento de uma forma positiva, numa espiral positiva, em que eu mantenho a relação, né? Então, eu sempre vou estar nesse balançar aqui, né? Esse vai e volta aqui. Então, sempre um dando um pouquinho mais e assim eu construo algo enriquecedor na relação. Então, se eu estou dentro de uma coletividade, quando eu faço esse movimento na coletividade, eu entrego algo, tomo algo dela, entrego algo, tomo algo dela, e isso a gente faz de uma forma progressiva, mútua, né? E a consequência natural disso é eu enriqueço, a coletividade enriquece, a outra pessoa que faz um negócio comigo enriquece, e assim nós seguimos a vida de uma forma positiva, né? A questão é que de vez em quando acontece de determinados atores desse movimento acharem que podem tomar mais dessa coletividade, né? Ou só tomar ao invés de entregar algo em troca.
né? Ou, eventualmente, se ressinte dessa coletividade, achando que a coletividade tinha que ser diferente, os meios não são adequados, que a prestação de serviço, no caso de coletividade do Estado, não é a melhor possível, e por conta disso se represa nesse movimento de dar e tomar. Naturalmente, quando eu faço isso, eu represo também a minha capacidade de enriquecer, de contribuir para o enriquecimento dessa coletividade e também me enriquecer. Porque tem algo que nesse movimento é extremamente, eu vejo, né, algo que ocorre normalmente quando eu falo daí já dentro desse aspecto das relações tributárias, que é aquele movimento em que aquele determinado contribuinte pega algo que não é dele, né? Que nesse dar e tomar, ele retira uma parcela e diz: esse aqui eu vou botar aqui no meu bolso porque eu vou usar melhor. Eu faço essa comparação com aquele peregrino que caminha, Santiago de Compostela, caminha um caminho longo e ao longo do caminho acha determinadas pedras bonitas, né? E acha uma vantagem levar essas pedrinhas. Afinal de contas, ele está percorrendo aquele caminho, toma aquela pedra e segue com ele. Daqui a pouco, a junção daquelas pedrinhas, ao longo de 2, 3, 4, 5 quilômetros, aquelas pedrinhas vão se avolumando. Passa a ser 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. A capacidade dessa pessoa de atingir aquele mesmo resultado que ela estava inicialmente, né, obtendo, ou o esforço que ela tem que fazer para chegar àquele objetivo é muito maior, porque ela está carregada com algo que não lhe pertence, que não é seu na origem, né? E isso é um movimento que eventualmente acontece quando a gente está nesse movimento da relação tributária em que o contribuinte toma algo dele. Ele bloqueia esse crescimento mútuo, né? Esse movimento de troca, e ele também, ao tomar um pouco disso, ele se torna mais pesado com o tempo. Isso tem reflexo na vida dele ao longo da existência dele. Tem vários exemplos que eu posso chegar mais adiante para a gente trazer. Lá na Comissão de Direito Sistêmico a gente se aprofundou nisso. Mas o principal é, com o tempo, isso de alguma forma se irradia dentro da organização, se irradia dentro das relações. Porque a gente se engana imaginando que aquilo que a gente faz só no íntimo. Aquilo que a gente executa. Eu posso até pensar algo, né? Mas quando eu executo aquilo, isso, de certa forma, se irradia para fora, porque eu estou executando. Então, sai de mim algo. A partir disso, os movimentos que me impulsionam também são envolvidos nesse mesmo movimento. Então, a tendência sempre é eu acabar tendo relacionamentos ou mantendo relacionamentos que se atraem por esse movimento que eu tenho. Né? Se é um movimento de exclusão, se é um movimento de querer tirar vantagem, existe sempre uma tendência de as conexões que ocorrem na minha vida serem sempre pautadas nessa pauta, né? Sempre nessa pauta, ou seja, aquilo que eventualmente eu consigo acumular de riqueza com algo que não é meu, tirando, sonegando, mais adiante eu perco em razão de uma ação trabalhista, de um problema de bancário ou outros problemas que eu acabo tendo na organização, porque e que acaba levando o dinheiro, porque a riqueza, nesse caso, ela não fica. De certa forma, ela percebe, ela sente, ela tem esse senso de pertencimento. Não que ela seja não que ela tenha uma ciência, não que ela tenha uma consciência, não é isso, mas esse movimento meu que me impulsiona acaba expulsando essa riqueza, né? Porque sabe-se que ela não é minha, que ela não me pertence, que ela não faz parte de mim. Então ela dá um jeito de não ficar, né? E isso eu percebo sempre, sistematicamente, por isso que eu digo que eu revisitei os casos, né? Que eu observei, revisitei os casos que eu tinha, né? E que eu tenho, e eu percebo isso, né? Então, quando tem esses movimentos, né, de sonegação, de retirada de riqueza e tudo mais, de certa forma isso acaba afetando
A empresa, talvez não nesse momento, porque ela está tendo um benefício agora, mas ela, mais adiante, mais à frente, ela acaba tendo alguma repercussão na vida dela, né? Acaba acontecendo algo que traz algo que faz com que aquele dinheiro, aquela vantagem que ela tinha não fique, não permaneça. Porque exatamente por causa desses dois movimentos, né, que a gente percebe, o dar e tomar, e essa questão do pertencimento. E é óbvio que vem de lambuja, né? Um bom gaúcho, não quero deixar de usar essa expressão, vem de lambuja a questão da quebra da ordem. É óbvio, né? Porque quando eu faço um movimento desse, de tomar aquilo que não é meu, eu, de certa forma, eu quebro aquilo que está estabelecido dentro das leis, né? Posto em leis. E não é por acaso que dentro do direito tributário se chama sistema tributário nacional. Então, já a gente dentro do direito tributário, a gente já vê mas óbvio que dentro do direito tributário. E eu gosto de fazer essa distinção que é extremamente importante, né? Por isso que eu gosto de falar o direito sistêmico aplicado às relações tributárias para que não haja um conflito, né? Imaginando que eventualmente a gente está analisando o direito em si pela visão sistêmica. A gente analisa pela visão sistêmica os movimentos dos atores dentro dessa legislação, desse sistema tributário, né? Mas a gente vê os atores, os movimentos, o que impulsiona cada um desses atores, por que um cumpre uma determinada norma, por que outro não cumpre, por que outro é mais audacioso em fazer um determinado movimento em relação a um determinado tributo, outro não, por que alguns são mais lerdos em buscar os seus direitos na justiça, e aí tem efeitos na justiça, por exemplo, há pouco tempo atrás, em 2018, nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, ali o Supremo disse, olha, é receita, aquilo que é riqueza da empresa, eu posso considerar como base de cálculo do PIS e COFINS. Perfeito. Mas aquilo que não é a riqueza, aquilo que não transforma, não faz... não traz impacto para o patrimônio dessa organização, eu não posso considerar como receita dela, como riqueza dela. Por isso, eu não posso incidir o PIS e COFINS. Então, o ICMS, que é algo destinado ao Estado, eu tenho que retirar da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, teve empresas que tomaram a iniciativa de entrar com essa ação. E teve empresas que só entraram com essa ação depois que o Supremo decidiu sobre esse assunto. Falou que não era constitucional. E aí o Supremo modulou. Disse, olha, essa decisão só tem efeitos para quem não ajuizou ou para quem não discutiu esse assunto a partir de agora. Então, só pôde ter reflexos patrimoniais para essas empresas a partir de 2018. Aquelas empresas que adotaram um procedimento, né, antes disso, discutiram na via administrativa ou judicial, tomaram a iniciativa, tiveram o direito resguardado por inteiro. Conseguiram todos os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, quem ajuizou a ação em 2007, 2010, teve 5 anos antes, inclusive, para pleitear isso, né? E aí a gente, esses movimentos que a gente questiona sistemicamente, né? Por que determinados contribuintes tomam essa iniciativa de buscar realizar o seu direito, né? E outras não, né? Outras vão a reboque ou não fazem, ou nem ajuizaram ainda, nem pleitearam isso, né? O que movimenta essas pessoas, né? E aí a gente percebe que tem muitas soluções tributárias, planejamento tributário que pode ser feito, e algumas empresas acabam adotando uma outra solução, que seria a solução da sonegação fiscal, da exclusão dessa parcela de uma forma não legal, né? E aí tu tem todos esses atores atuando, e a visão sistêmica vem com esse objetivo exatamente de olhar isso, de olhar o pessoal confirmando aqui, é isso mesmo, acabou sendo modulado. E aí a visão sistêmica vem para tentar explicar um pouco isso, né? Para trazer a consciência desses contribuintes, por que eu me movimento dessa forma, por que nessa troca do dar e tomar,
Eu não tomei essa iniciativa que, de certa forma, ia me colocar, ia me dar um fôlego. Eu tenho clientes assim que eu fiquei tão feliz com o que ele me disse, que, por exemplo, agora ganhou, né, e ganhou desde 2007, então 2002 ele tem direito a recuperar. E aí ele falou, eu já tive um outro caso em que eu ganhei, que era do Fim Social, que eram as alíquotas acima de 0,5% lá, coisa do Fim Social, coisa bem antiga, antes de 88, inclusive. E aí foi uma grana violenta. O que a gente fez? A gente pegou aquele dinheiro, o dinheiro que veio, aquela poupança que veio, e aplicou no nosso centro de distribuição. Então veio uma poupança enorme, um grande valor, e eles aplicaram integralmente dentro da empresa. E ali eu vi um movimento sistêmico perfeito, porque esse dinheiro, quando foi entregue ao Estado, de certa forma já tinha uma chancela ali de coletividade, né? Esse dinheiro já estava meio que chancelado como coletivo. Quando ele retornou, ele não tomou para ele aquele dinheiro, aquela riqueza. O que ele fez? Ele reinvestiu no próprio negócio. Manteve o mesmo movimento que aquele dinheiro já tinha, com aquela chancela que o dinheiro já tinha. Aplicou dentro da coletividade, aplicou na empresa a serviço de um coletivo, a serviço da organização, a serviço dos funcionários, ou seja, criou um espaço maior, um espaço mais adequado, com mais opções para os clientes, ou seja, enriqueceu, né? Aproveitou essa riqueza, aplicou no próprio negócio e enriqueceu. Então, um movimento perfeito quando você tem dentro dessa troca quando a gente fala, alguns clientes já me perguntaram sobre a visão sistêmica, o que eu posso fazer com essa riqueza quando eu recebo? Esse é um bom encaminhamento, né? Porque esse dinheiro, de certa forma, ele já é coletivo, né? Já tem uma coletividade, serve a uma coletividade, é um propósito maior. Então, se tu recebe ele de volta, quando você aplica isso dentro desse negócio que serve a uma coletividade, você faz com que isso acabe enriquecendo o teu negócio e servindo a mais pessoas. E aí, óbvio que qual foi o resultado disso, passados aí seus 15, 20 anos, agora a empresa está construindo mais um centro de distribuição, e aí com o próprio dinheiro. Não precisa, está vindo de novo essa exclusão de ICMS da base de cálculo, PIS e COFINS, que foi o que ele me disse, eu vou usar esse dinheiro para acabar o novo centro de distribuição que eu estou fazendo, um complementar ali. Ou seja, ele já está com esse negócio andando, já está com o centro de distribuição em andamento, agora vem para acabar e provavelmente deve sobrar alguma coisa, né? Então, quando tu tem esse respeito por essa riqueza, pelo destino que essa riqueza tem que cumprir, ela volta mais poderosa, volta maior e volta dentro desse movimento de dar e tomar enriquecedor, né? Então é nesse sentido que eu trago essa conscientização, né, de trazer isso para como é importante a gente perceber esse movimento de dar e tomar, de estar atento a isso, o movimento de pertencimento a quem pertence essa riqueza. Essa riqueza é minha, não é minha, né? Eu estou, eu me submeto ao destino que essa riqueza tem que cumprir, né? Mesmo que não seja aquela que seja a que eu queira, né? Isso a gente percebe muito nos movimentos sistêmicos, né? Aqueles movimentos de filhos querendo salvar pai, salvar mãe, quando não aceitam, não admitem o destino que eles têm que cumprir, ou outras pessoas têm que cumprir, isso tira a dignidade, né, dessas pessoas. E isso acontece também com a riqueza, da mesma forma, né? Porque você reduz essa riqueza. E aí, se você não tem respeito, será que ela volta para você? Né? Será que ela volta de bom gosto para você? Então é algo que eu trago sempre como uma reflexão dentro dessa questão dos movimentos aí das relações tributárias, sempre para trazer essa nova luz, aí, esse novo olhar, né?
Não sei se A está Silvia fazendo sentido Cury, para o pessoal aí. super, ó, o pessoal está dizendo é muito interessante ter essa ampla proposta para condução do encontro, né? A implicação sistêmica ao sonegar e a tributação enriquecer, né? Tu chamou muita atenção das pessoas, né? E eu ouvindo você falar, esse movimento de salvar, né? Isso se dá dos filhos em relação aos pais é muito comum, né? E isso repercute em várias áreas, né? Da atuação do direito, né? E na área de família acontece muito, né? Daí os filhos querem dar uma condição de vida melhor aos pais e acabam às vezes sendo rechaçados por eles, né? E essa incompreensão, acontece isso muito no meu dia a dia, assim, né? E o nosso desafio é justamente trazer essas implicações sistêmicas que a gente observa, de forma que eles acolham isso, né? No sentido de até mesmo uma concordância, né? Mas é o tal do ensinamento que tem que vir pela dor ainda, né? Que as pessoas Uhum. precisam sentir algo muito desagradável, né? E eu reflito muito isso, essa questão do Salvador, como até nas relações pessoais, nós, os amigos, também se colocam às vezes num lugar de nos querer salvar e o quanto isso implica, né, uma irritação do próprio sistema que a gente faz parte. Então, acho que é um movimento, um contrafluxo e às vezes um rompimento de relações, né? Então, é incrível, né? O nosso desafio, eu já vou te convidar a ele, né? É como que a gente poderia olhar para o direito nessa perspectiva assim e colaborar numa construção de uma legislação que possa também trazer implicitamente essas questões, né, para que a gente possa operar o direito de uma forma muito mais efetiva, né, porque ainda a sonegação é algo muito mais comum e as pessoas acabam, em determinado momento da vida, tendo muitos problemas, né? Isso acontece Uhum. no agronegócio, né, nos créditos rurais. Então, são coisas que eu acho que o nosso desafio maior é agora, né? A partir de todo esse olhar para as próprias relações, como avançar nisso, né? Já te lanço esse desafio aqui enquanto eu acho que você é um grande pensador, né? O pensamento sistêmico é o livre pensar, né? Então vamos lá usar nos nossos pensamentos e nos desafiar nesse sentido, nessa produção também, né? Bem teórica, de como efetivar isso dentro da própria legislação, né? Pode até parecer uma utopia minha, né? Mas acho que a gente está plantando uma semente muito importante, né? Claro. E que eu vejo que Porque isso tem, para que a gente pudesse construir isso obviamente, existe, o que eu trago aqui é um olhar para os contribuintes, né, porque eu estou trabalhando nessa área, mas esse olhar também precisa, de certa forma, chegar àqueles que constroem as normas, àqueles que gerem essa riqueza. Porque não é criar tributo por tributo. Não é, criar imposto por imposto. Já está mais que provado que sobrecarregar, sobretaxar o sistema, né, não traz solução, né, não traz uma boa. Porque isso tem repercussões sempre na economia de uma forma negativa, talvez agora enchendo e resolvendo um problema, né, fiscal do Estado, né, seja qualquer ente tributante, né, mas a médio e longo prazo traz terríveis, muito ruins efeitos econômicos, né? E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, vou te dar alguns exemplos, tá? Uma delegacia de julgamento, uma delegacia da Receita Federal, era muito combativa em uma determinada região do Brasil, tá? E aí, o que aconteceu? Ela submetia os contribuintes, porque não eram muitos, mas eram volumosos os valores que esses contribuintes possuíam de dinheiro, né? Uma receita boa, a fiscalizações correntes. Então, a cada ou a cada ano e meio, no máximo, eles submetiam a fiscalização. E aí, quando você escrafucha, você acha ali alguma coisinha, né? Aí, pô, tem todo aquele desgaste,
de autuação, de discussão, e aí tu vai para um órgão de revisão, é cancelado uma parcela, vai para o judicial, ou seja, tem um longo caminho. E aí o que aconteceu nessa determinada região? As empresas mudaram as suas sedes matrizes para um polo maior. E aí, com isso, o que aconteceu? A receita, para fins de fiscalização, ela está atrelada aonde a matriz está. E o contribuinte tem o direito de eleger o seu, desde que, obviamente, não seja fraudulento, mas ele tem o direito de eleger o seu domicílio fiscal, onde ele acha melhor. O que eles fizeram? A solução foi bem simples. Levaram as suas matrizes para outros ambientes maiores, levaram para São Paulo e tudo mais. E aí, qual foi o resultado disso? Quando você faz isso, essa riqueza que você gera por essas empresas, ela é considerada submetida àquela circunscrição aonde ela está com domicílio fiscal. Né? E aí você tem repercussões grandes, porque assim, se essa riqueza passou a ser de São Paulo, as participações, por exemplo, de imposto de renda que os municípios, que o Estado possui, foram transferidos para essa região do país. E aí essa outra região onde você tinha isso, mingou, a ponto da delegacia ser fechada. Porque não tinha mais, é que nem banco, né? Tem uma hora que daí não tem mais cliente, fecha. E aí isso me mostra de forma muito clara que não é tributar por tributar, não é por fiscalizar, por arrecadar mais. Isso tem repercussões que nesse momento pode parecer vantajoso, mas, e aí perceba, isso não é um movimento do Estado, porque aí é um problema que eu percebo também do contribuinte. O contribuinte olha para o Estado e diz, é o Estado que é... Não, são pessoas. Porque isso podia estar acontecendo em qualquer outra delegacia do país, né? Às vezes aconteceu numa determinada região, numa determinada localidade. E o resultado está aí. A delegacia fechou, não tem contribuintes, ou pelo menos uma receita suficiente que sustente ou justifique uma Procuradoria da Fazenda Nacional e uma Receita Federal nessa região. Então, quando a gente... E aí é isso que você me questionou no início. Por onde é que a gente tem que começar? Bom, a gente tem que fazer a nossa parte como contribuinte, mas isso também tem que permear o outro lado, né? Também tem que haver uma visão sistêmica do lado de quem fiscaliza. Não é só tributar por tributar, não é só fiscalizar por fiscalizar, não é só para cumprir metas. Tem algo muito maior nesse contexto que tem que ser olhado. Os reflexos que meus atos vão trazer hoje, né? Isso é realmente bom. E aí eu vejo que em alguns casos, alguns agentes olham para os empresários como sonegadores, de uma forma linear. Com Trazem uma raiva até, imagem. né? Com raiva, né? Trazem uma imagem. Essa imagem é uma imagem interna, dentro da sua realidade, da sua perspectiva. Não quer dizer que todos são, né? Que todos tenham isso. E se tem, também estão a serviço. Estão mostrando algo. Existe um movimento no Brasil que começou na história colonial. O Santo do Pau-Oco está aí para mostrar isso. O Santo do Pau-Oco era onde se escondia o ouro para não passar pelos pedágios lá na época colonial, porque a forma que se cobrava os impostos para Portugal era na passagem desse ouro por determinadas trilhas que tinha lá nos caminhos lá de Minas Gerais. E aí como é que se fazia? Fazia pelo Santo do Pau-Oco, colocava o ouro dentro desses santos para tentar evitar que a fiscalização pegasse nesses pedágios esse ouro, né? Então é um movimento que já tem aí consolidado na cultura do brasileiro, né? Então a gente tem que olhar de uma forma integrativa, olhar para isso como algo que tem que ser observado com muita atenção, né? Como algo que mostra que ainda existe um desequilíbrio aí nessas relações, em que uma determinada parcela da comunidade, da sociedade brasileira, está a serviço, sonegando, né? Porque ninguém faz esse movimento de não prosperidade
Lembra lá quando a gente falou de riqueza? Né? Então, aquele que só nega, ele retira uma parcela. Ele retira uma parcela, ele trava o enriquecimento dele. É um movimento de não pertencimento, de exclusão. E a gente sabe que esse movimento de exclusão tem desencadeamento na vida dessa organização, dessa empresa. Eu vejo de forma corriqueira empresas que são sonegadoras contumazes, que daqui a pouco o negócio já não é mais da pessoa, porque ele tem que colocar em nome de terceiros, né? Então, e aí já não tem mais o controle disso, e aí perde lavagem de dinheiro, vai para a cadeia, ou seja, sempre um movimento de exclusão e cada vez progredindo mais, né? E aí eu até falei lá na Comissão de Direito Sistêmico, lembra que eu falei que em muitos casos, uma juíza da Justiça Federal aqui de Florianópolis, eu pedi para ela qual era o padrão que ela percebia, e ela dizia, olha, eu não sei, mas tem uma coisa que sempre acontece, depois de 3, 4, 5 anos, sempre tem um pedido de relaxamento nas prisões porque a pessoa está com câncer. É a pessoa que tem essa sonegação, que tem lavagem de dinheiro, ou seja, a própria exclusão, né? Jefferson, deixa eu aproveitar aqui, ó, a observação que a Cristina colocou, advogada de São Paulo. O entendimento da implicação sistêmica ainda aliado à forma divergente de conduzir a demanda judicial, direcionando o trâmite com esse especial olhar sem intenção de salvar o cliente. O entendimento aliado à forma... E deixa eu fazer um parênteses, inclusive, que eu recentemente tive esse questionamento. Quando acontece, Jefté, o problema do contador ter cometido algum erro, e aí isso refletir, né? E a pessoa ficar com uma dívida impagável na receita. Uhum. Aí cria aqueles subterfúgios, né? Olha o caso concreto. A pessoa teve um problema na contabilidade, na questão do simples, né? Se transformou aquilo numa dívida astronômica na receita, né? Impagável. Provavelmente né? um desenquadramento. Isso. E aí foi um erro da própria contabilidade, né? E isso repercutiu e acabou que como era um casal, né? Houve uma colocação, uma cláusula de incomunicabilidade, houve uma separação no CNPJ, uma cláusula de incomunicabilidade que agora reflete no fim de uma relação afetiva, né? No divórcio, aquela cláusula de incomunicabilidade está lá, então é como se o patrimônio ficasse todo no nome da mulher e ele ficasse só com as dívidas. Olha que coisas que as pessoas não percebem, né? O quanto elas vão se enredando em situações, né? E tudo em prol de ainda numa tentativa de burlar. Como você vê isso, né? Essas dívidas que são criadas dessa forma, essas tentativas, né, de se colocar cláusulas que a gente sabe que são facilmente derrubadas, né, no aspecto legislativo, né, no aspecto legal. E como que você vê isso? Vou aproveitar para fazer mais essa provocação, já que essa live tá uma delícia, né? Por mim, eu já ficava horas aqui conversando com o Jefté, porque eu acho que é muito enriquecedor, todos estão bem atentos aqui no nosso diálogo, né? E como que você vê isso na prática, né? Porque eu achei muito curioso e já tive outras situações nesse mesmo contexto, envolvia outro perfil de cliente, né? Mas acontece muito erros assim, né? Que A repercutem serviço. na empresa. Da empresa, né? Erros a serviço da empresa, erros a serviço do empreendedor, né? do empresário. Eu costumo dizer que esses erros, quando ocorrem, não ocorrem por acaso. Ocorrem porque houve, de alguma forma, existe um movimento aí que está apontando para algo, para esse contribuinte, né? As coisas não acontecem assim por acaso, né? Não é sorte ou azar, não. Tudo tem, de certa forma, uma razão de ser que vem para mostrar algo, assim como uma doença, né? Uma doença é um portador de uma mensagem, algo que não foi visto num determinado momento, quando tinha os primeiros sintomas, ele foi se agravando, ele foi se avolumando. E aí você foi se acostumando com aquela dor, com aquele desconforto, com aquele coisa, até que o momento estoura algo que coloca a tua vida em risco. E aí tu é obrigado a parar e olhar para aquilo que não estava olhando.
E aí esses erros vêm com essa mesma característica, são muito similares à doença que a gente tem, né? Sistemicamente elas vêm com esse movimento. Então, eu não vou ser audacioso e dizer aqui o que pode ter acontecido, porque a gente sabe que seria até leviano o movimento, mas o que a gente sugere é que, então, esse contribuinte olhe, né, para o que isso traz, qual é a mensagem que traz, qual é o movimento que o conduziu até ali, a ponto de porque perceba que o contador não faria isso de uma forma consciente ou volitiva, com intenção de fazer algo. Não, isso imagino que deve ter causado muito sofrimento também para esse profissional, né? Obviamente, também para esse profissional. Então, assim, quando acontece isso, é porque tem algo a ser visto, a ser olhado, né? E tem uma provocação que eu faço sempre para os contribuintes, é nunca relegue a responsabilidade pela gestão tributária do seu negócio. Relegar é diferente de delegar. Delegar, você vai lá, fala para quem conhece do assunto, a pessoa te dá feedback, tu controla, decide. Quem decide sempre o destino da sua organização é o dono, porque ela responde ao dono, ao fundador. Não é ao dono, é ao fundador, né? A quem fundou a organização. Então, ela tem uma simbiose muito íntima. Então, tudo aquilo que acontece na organização, de certa forma, vem para mostrar para o gestor que tem algo a ser para o fundador ou para o gestor também, depois que vem assumir essa responsabilidade, tem que olhar para algo mais profundo. É algum movimento que está fazendo com que te levando para esse movimento de enriquecimento do negócio ou de empobrecimento do negócio, né? E aí volta naquela questão da sonegação, né? Esse movimento da sonegação é um movimento de empobrecimento, de exclusão, de retirada o erro aí também é um movimento de empobrecimento, né? Porque cria uma dificuldade financeira enorme, né? A ponto de tu ter que pegar e tentar se valer de subterfúgios para poder viabilizar que pelo menos tu não perca toda aquela tua riqueza. Mas veja que existe dentro da legislação brasileira já, digamos assim, válvulas de escape ou alguns termômetros que beneficiam os devedores, né? Então, ele nunca perde a dignidade. Olha que interessante isso. E por que a legislação foi criada com esse objetivo? A empenhorabilidade, por exemplo, da casa, para manter a dignidade do proprietário. Então, sempre se tem aquela casa, se mantém isso, porque mantém a dignidade. Então, perceba que esse movimento já é natural da legislação, mantendo a dignidade para quem é o proprietário em ter ainda o direito de uso ou de usufruto dessa riqueza, né? Nem que seja única. Só que, de vez em quando, ele se represa nesse movimento de, não, agora eu quero evitar que eu perca todos os dedos, né? E aí eu não aceito o destino que é dado em razão de uma série de movimentos que me conduziram até aqui, até esse momento do erro, que apontou para algo muito mais grave, que eu precisava parar e olhar. Então, qual é a tendência dessa pessoa trazer uma solução pacificadora e real para o sistema dele, se ele continuar adotando o mesmo movimento de tentar ludibriar a legislação com o objetivo de... Entende? Então, aquilo que aconteceu, na verdade, provavelmente já foi um reflexo do que já vinha sendo feito e agora só se transportou para um novo ato. Qual? Agora que eu perdi tudo, então agora eu vou ver se eu faço essa trambicagem aqui de separação, daí deixo os bens com a mulher, eu fico só com as dívidas, assim, daí fica... assim a gente não perde tudo, né? Mas ali na frente a gente se encontra, não sei se é esse caso, mas percebe... Não, nesse caso não. Houve um rompimento da relação e ficou grave a situação. Então pior ainda, perdeu todo. Então aquilo que ele tentou resguardar, a riqueza que ele tentou resguardar, então veio algo e mostrou para ele e disse: não, você não pode ficar com essa riqueza porque ela não te pertence. E seguiu. A riqueza não ficou, então tu está corroborando com o que eu estou falando aqui. A riqueza deu um jeito de não ficar.
Então É é bem esse. complexo. É muito bom, né? Acho que a gente já está aqui se estendendo no tempo. A ideia é que sejam contribuições, pílulas para deixar as pessoas com vontade de quero mais, né? E também não vou tomar o seu tempo, eu agradeço, né? Vamos caminhar para o final dessa nossa live, que por mim eu segui aqui mais uma hora conversando com você, porque é um diálogo que é incrível e é interessante, né, Jeff, que quando a gente vai trocando, como você falou, a gente vai enriquecendo, vai tendo novas percepções a partir da nossa própria prática, né? E todas as áreas se conversam, se comunicam, né? Então, eu acho que a gente vai poder pensar aí juntos em trabalhar isso de uma forma, né, cada vez mais efetiva e contributiva e colaborativa, né, nesse processo de inclusão desses saberes, né, para que as pessoas consigam ter decisões e gestões, né, mais enriquecedoras e não aquelas que, né, chegam num determinado ponto que se vem numa condição de estar dependendo do único imóvel, sendo que tinha um enorme do patrimônio, né, por conta dessa proteção mesmo, da dignidade da pessoa humana que também fica implicada nisso, né? Mas, Uhum. nossa, eu te agradeço demais a presença, a gente fez questão de transferir, né, geralmente na quinta-feira, para poder te recepcionar. E já fica o convite para a gente pensar num próximo trabalho, um movimento de um diálogo cada vez mais integrativo e profundo para a gente efetivar e levar isso, né, cada vez mais para as pessoas de modo geral, né, terem Uhum. acesso nisso, né. As pessoas, os contribuintes, aquelas pessoas que estão dentro dos órgãos públicos também, que precisam ter essa visão, né, também, né, aqueles que constroem as legislações, para ter uma visão mais integrativa e mais sistêmica, né, observar o todo. E realmente trazer essa ideia de uma solução integrativa, onde inclui todos, né, para que a gente possa daí realmente criar um movimento de riqueza para todos os que fazem parte da nação, né? Eu fico muito contente, fico muito feliz pelo convite, estou sempre à disposição, né? E aceito com certeza qualquer outro movimento que se apresente adiante, né? Para a gente poder fazer esse movimento. Eu acho que para mim trouxe assim muita leveza na minha atuação, né? Eu comecei a perceber que eu já não era tão importante assim nessa equação da relação tributária e existia outros fatores. Obviamente, eu faço a minha responsabilidade, aquilo que me compete como profissional, né? Mas eu já não assumo lugares que antes me conduziam de uma forma muito pesada, né? Muito difícil. Me trouxe doença e tudo mais. Então, agora, desse lugar diferente, eu consigo perceber muito mais esses movimentos das relações. Então, por isso que eu acho que tem que ser levado mesmo para o maior número possível de pessoas, porque eu senti em mim, na minha vida, eu percebi isso na minha vida, como isso fez toda a diferença, né? Então, agradeço muito a iniciativa, agradeço a deferência por ter feito hoje, eu sei que também não é, mas aqui realmente na quinta-feira eu não consigo, mas, pô, para mim foi uma honra estar aqui com vocês e sempre à disposição. Ai, super obrigada, Jefté, com certeza. Nós faremos muitos trabalhos, né, para justamente como chegar a acessar, né, então que esse nosso servir, né, nos mostre também esses caminhos e esse é o objetivo do Instituto, né, e trabalhando para que cada vez mais alcance, né, as pessoas para que junto conosco também reflitam e compreendam a seriedade daquilo que a gente está propondo, né? E a principal responsabilidade. E com certeza, o meu ganho pessoal é indizível, né? Eu falo que eu consegui um movimento agora ainda muito interessante, né? Depois de estar imersa nesse universo desde 2016 com dedicação, de conseguir retornar para minhas origens, onde eu fui gerada, né? Tu é gaúcho também? Até deixa eu fazer essa pergunta Eu que eu sou vi que tu gaúcho, sou mencionou. gaúcho. Uhum. Eu também sou, né? Da onde que tu é?
Sou de Getúlio Vargas, terra da Ai, Serra Malte e dos curtumes ali. sim, demais. Eu sou de Agudo, que é bem no coração do Olha Rio que Grande, legal. perto de Santa Aham. Maria, né? E eu tive esse movimento, dessa necessidade de retornar às minhas origens, como jamais imaginaria em outro momento, de uma forma racional, fazer isso, né? E todo dia que eu acordo e me deparo estando aqui, isso me invade uma alegria muito profunda, né? Que eu fico me questionando, mas por que será que eu não fiz isso antes, né? Então, é essas coisas, essas contribuições que a gente acaba tendo, agregando em si, que repercute no nosso desempenho profissional, inclusive nessa própria contribuição cada vez mais lúcida, porque a gente alcançou em nós, né, internamente mesmo. Então, por isso que essa postura, né, de nada adianta você ficar falando do princípios sistêmicos, leis sistêmicas de uma forma não experimentada, né? Então, por isso que a fala do Jefté tem essa força, né? Porque é algo que ele de fato vive, não é algo que ele fala porque ele está papagaiando, né? Que nem É, a gente brinca repetindo algo. Não, ele está nessa construção interna com afinco e naturalmente a construção externa se dá também, porque não há como, né, você se dissociar desse saber, né? A filosofia claro. sistêmica, ela nos proporciona isso, né? Essa grande integração que vai repercutir em tudo aquilo que a gente se propuser a fazer, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu estou aqui me super estendendo o horário dessa live, mas acho que valeu, porque de fato foi muito importante, né? Essa sua clareza e essa sua eloquência e lucidez, né, na condução, que possamos trabalhar cada vez mais juntos, né, unidos em prol desse movimento tão dignificante, né? Tá certo. É uma honra. Obrigado. Agradeço. Obrigada, e quem gostou, né, já pode divulgar a nossa live aqui. Fique tranquilo Isso. que em breve teremos grandes novidades. Um forte, carinhoso abraço, Jefté. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau.